Bom dia a todos. A gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série que acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, onde recebemos hoje o escritor Milton Ratum, e na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude. E ao final desse encontro eu vou dizer quais serão os próximos encontros, com quais escritores, quem serão os nossos convidados. O Segundas Intenções é transmitido também pelo Facebook da Biblioteca do Parque Vila Lobos, enquanto nós fazemos a conversa, e esse vídeo, essa gravação vai estar no vídeo que está no site da Biblioteca do Parque Vila Lobos, assim como na Biblioteca de São Paulo também ficam disponíveis os vídeos dos encontros que ali são realizados. Bom, nosso autor convidado hoje é um dos grandes nomes da literatura brasileira, autor de livros que já se tornaram clássicos, como Relatos de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado. Recentemente lançou um novo livro que deu início a uma trilogia, sobre a qual a gente vai falar. É um romance intitulado A Noite da Espera. Tem livros de crônicas como Um Solitário à Espreita, tem um livro de crônicas, né, e um livro de contos chamado A Cidade Ilhada. Enfim, temos matéria farta para conversar sobre o Milton Ratum. E o Milton, ao chegar aqui, antes da gente começar esse encontro, me lembrou de uma coisa importante, que o livro que o lançou literariamente e já com grande repercussão, com pleno reconhecimento de público, da crítica, sendo objeto de vários estudos acadêmicos, resenhas universitárias, é o Relato de um Certo Oriente, publicado há 30 anos, né? Essa aqui é a capa da edição original. Então, muito obrigado pela presença, e vamos começar, então, falando dos 30 anos do Relato de um Certo Oriente, que foi um livro que você escreveu, não é um livro de juventude, né? É um livro que você escreveu durante muito tempo, né? Você não escreveu... Quantos anos você tinha quando você publicou esse livro? Tá bom, bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Conversar sobre literatura no sábado de manhã, não sei se é a melhor das opções, mas para vocês... Como você pode ver, para muita gente foi. Estamos com casa cheia. Então, agradeço muito a presença de vocês, a biblioteca, e ao nosso amigo, o Manuel, que já conversa comigo já há vários anos, né, e acompanha meu trabalho. E certamente conhece o meu trabalho. Sim, 30 anos é quase uma distração, né? Porque isso foi em 89, eu já não era tão jovem, eu terminei esse romance aos 35 anos. E foi um manuscrito que viajou por muitos lugares, da Europa, da Espanha, da França e depois em Manaus, quando eu terminei de escrever, enfim, datilografar, né? Acho que os jovens já nem conhecem mais esse verbo, né? Datilografar. E isso, enfim, deu muito trabalho, como todo romance dá trabalho, mas eu não esperava essa repercussão, enfim, os prêmios e as traduções. Enfim, foi um romance... Eu era muito inseguro, ainda sou, talvez até mais do que naquela época, porque os jovens têm mais, enfim, têm mais arrobo, têm mais ímpeto, têm muito mais energia, né? E foi um romance que, enfim, que me lançou na literatura e também me questionou muitas coisas da minha vida, porque eu dava aula na universidade e depois acabei, muito tempo depois, acho que 10 ou 12 anos depois, eu acabei saindo da universidade para escrever Onde que você escreveu o relato? Se ele foi escrito durante tantos anos, ele deve ter sido escrito em diferentes lugares também, né? Então, eu comecei a escrevê-lo em Barcelona,
em 1980, na casa de uma amiga. Eu morava num quarto no bairro de Grácia, que aparece, aliás, no segundo volume dessa trilogia. Grácia é um bairro, não sei se alguém conhece Barcelona, mas é um bairro muito catalão, né, muito histórico. Morava perto de uma praça chamada Praça do Diamante, que é o título de um grande romance da escritora catalã Mercè Rodoreda. E eu fui como bolsista para Madrid no final de 79, porque eu queria sair do Brasil. O Brasil estava péssimo. Bom, os que têm cabelo branco sabem, né, que aquela época não foi fácil, como não é fácil a época que a gente está vivendo. Mas eu ganhei uma bolsinha, e fui para Madrid. E não deu muito certo minha vida em Madrid, mas quando eu cheguei a Barcelona, tudo deu certo, né? Eu gostei muito da cidade, enfim, acabei morando num bairro interessante. E aí eu comecei a projetar, fazer o plano do relato. Isso depois de tentativas frustradas de escrever um outro livro. E aí eu fui à França, morei vários anos na França, e em cada quarto de empregado eu levava, que eu me mudava, levava o estúdio, eu levava o manuscrito do relato. E depois terminei em Manaus em 87. Então foi essa. Você saiu de Manaus, você nasceu em 52 em Manaus. Você morou posteriormente em São Paulo, Brasília. Não, primeiro em Brasília. Primeiro em Brasília, pela ordem em Brasília, se fez. Bom, isso está, de alguma maneira, essas memórias são recapituladas no seu romance mais recente, que é A Noite da Espera. Isso. Você estudou arquitetura em São Paulo. Em 79 você vai para a Europa, então você ficou transitando. E, no entanto, o seu retorno para Manaus, para acabar de escrever o relato de um certo Oriente, de certa maneira, é um percurso que está dentro do próprio romance, que é um romance também de retorno a Manaus, né? Você podia contar um pouquinho do enredo do relato, para as pessoas entenderem um pouco como essa relação com a memória da cidade, com a ideia do exílio e do retorno, da reconstituição das camadas da memória, vai se colocando como, vamos dizer, a própria matéria-prima do romance, e vai criar também já uma espécie de caminho que você vai seguir em outros livros que vão expandindo essa temática, abrindo essa temática, mas conservando esse enraizamento em Manaus. Romances como o Dois Irmãos e os Cinzas do Norte. Então, acho que acabam compondo uma espécie de trilogia manauara, embora não seja uma trilogia no sentido convencional do termo, mas há um certo movimento de expansão de Manaus, para depois Manaus e São Paulo, para depois Manaus e o mundo no Cinzas do Norte, que, aliás, tem uma personagem chamada Mundo, né? Então você tem um movimento de expansão a partir desse epicentro, que é o epicentro do seu nascimento, da sua memória, né? Então, como é que você começa, como é que surge essa escrita que tem esse caráter memorialístico, embora não sejam memórias suas, mas tem a forma da memória, da recuperação da memória? Então, eu quis escrever um relato de memória, porque você começa a montar o livro, o romance, você faz, eu pelo menos, né? Cada escritor tem os seus métodos, as suas idiosincrasias, enfim, o seu jeito de trabalhar, né? Então eu fiz um plano pensando vamos dizer, na memória de uma mulher, porque o narrador é uma narradora feminina. Do relato, o que já, vamos dizer, era uma questão para mim, quer dizer, me colocar na posição de uma mulher que conta as suas memórias e os seus traumas, as suas relações familiares tensas, porque é um drama familiar. E, ao mesmo tempo, essas memórias, na verdade, o leitor vai saber, no fim, que é uma carta
uma longa carta que ela está escrevendo para o irmão em Barcelona. Né? Então, vamos dizer que o mais difícil foi montar essas vozes, porque cada capítulo é narrado por uma personagem diferente. E, no fim, ela usa a linguagem dela. Ela pega essas vozes, esse coral de vozes, e transforma numa linguagem própria, que é o estilo dela, o estilo da narradora. Né? Quer dizer, ninguém sabe exatamente como essas vozes, a dicção dessas vozes, ela transforma na voz dela. Então, agora, o que isso, vamos dizer, o que inaugura nesse romance e aparece praticamente todos os meus livros? A narradora, ela pertence e não pertence à família. Ela é filha adotiva da Emily, né? Ela é filha adotiva dessa matriarca. E talvez inconscientemente eu elegi como narrador dos outros livros também personagens que estão um pouco, vamos dizer, à margem dessa família, ou à margem da sociedade. Né? Quer dizer, há aí um deslocamento do narrador. Quer dizer, ele não é um narrador, vamos dizer, que está no centro da família ou que pertence à classe social dessa família. Né? Isso acontece com o Nael do Dois Irmãos, com o Mundo, que você citou, dos Cinzas do Norte, um pouco com o narrador do Órfãos do Eldorado, enfim, e até com o narrador, com Martim, da Noite da Espera. Então, mas esse até onde a gente sabe, não é adotivo, né? Ele, quer dizer, não é um agregado da família. Até onde a gente sabe, porque o livro ele está antecipando, ele está dando spoiler aqui de um livro não publicado ainda, porque A Noite da Espera, sobre o qual a gente vai falar, tem um narrador que tem uma questão de ter perdido contato com a mãe por causa de uma separação e que vai com o pai para Brasília. Mas até onde eu li, ele ainda é filho da mãe e do pai. Mas... Não, eu acho que ele é mesmo filho da mãe. Não tenho certeza. Tudo bem, Milton, eu não vou... Porque a gente não tem muitas certezas também. Quando escreve, é o leitor, são vocês, e os críticos, os leitores críticos, que, na verdade, desmontam tudo isso e dão fazem sua leitura particular, que também é muito rica, e continuam a escrever o livro com as suas leituras. Então, mas o que interessa no relato, para mim, o que interessou, não foi Manaus, não foi, vamos dizer, a representação, talvez simbólica, sim, mas a representação espacial de Manaus não está presente no meu primeiro romance. Manaus é quase uma espécie de névoa, ela aparece muito pouco, né? O rio também, há metáforas do rio, da canoa no rio, enfim, da deriva, da vida à deriva, da vida errante, mas a cidade ela não está presente, vamos dizer, de uma forma extensiva. Isso, a mudança para o Dois Irmãos, uma das mudanças foi essa, quer dizer, eu tentei no Dois Irmãos trazer Manaus e sua decadência, seus problemas e talvez seu impasse de cidade, vamos dizer, desfigurada, talvez para sempre, para o enredo dos Dois Irmãos, em que Manaus foi, ou eu tentei que fosse uma cidade, de fato, personagem. Né? E talvez... vai ficando, o retrato de Manaus, no primeiro, ele ainda é uma espécie de miragem, está presente, obviamente, nas memórias, por se tratar de uma família libanesa, está muito presente nos sentidos mesmo, né? Nos sentidos, nos aromas, nas memórias, nos objetos, isso está presente de alguma maneira. Vai se intensificar o vínculo dessa ideia da família libanesa com a cidade, mesmo vai se intensificar no Dois Irmãos e talvez se esfacelar nos Cinzas do Norte, né? E nos Dois Irmãos com questões, vamos dizer, mais eu diria até antropológicas, porque o Dois Irmãos tem o narrador é filho de uma indígena que estudou num colégio católico, uma escola católica.
uma formação, uma história típica das muitas mulheres indígenas da Amazônia que passaram por uma espécie de internato de escolas religiosas e depois, enfim, trabalharam em casas da classe média, né? Então, essa foi uma preocupação minha de aprofundar, vamos dizer, as relações sociais, históricas também, de Manaus e um pouco de São Paulo, a relação de Manaus com São Paulo, no destino, né, de cada irmão, de cada gêmeo. E nessa perspectiva, o romance ficou mais realista, tem vamos dizer, uma pegada mais crua, mais relacionada vamos dizer, com o meio social e até político, às vezes, né? Então, isso talvez tenha uma relação com a minha volta da Europa para Manaus, onde eu testemunhei, quando eu testemunhei a destruição da minha cidade, né? A destruição, vamos dizer, quase total do espaço urbano histórico de Manaus. E isso me Isso foi algo que você testemunhou na sua volta, que era efeito de algo descrito no romance, que é a criação da Zona Franca, né? A criação da Zona Franca, em dezembro de 67, pelo Marechal Castelo Branco, e depois, os anos 70, que foram destruidores, os anos 70 foram destruidores, 70 e 80, foram décadas que, de fato, a cidade, a memória urbana foi muito destruída. E isso me chocou, porque é sempre o contraste com o paraíso da infância, né? Imagina quem tem 70 anos, os paulistanos, ou as pessoas que conheceram São Paulo na década de 50, as transformações, e o Rio de Janeiro, e o Brasil todo, na verdade, né? O Recife, por exemplo, a barbaridade que fizeram, né, naquela praia na Boa Viagem, que o filme, um belo filme, aliás, né, O Som ao Redor, né, que ele conta isso. Mesmo Belém, que ainda é uma cidade encantadora, mas que onde muita coisa foi destruída também. Então, uma vamos dizer, dos desastres causados pela ditadura, foi, vamos dizer, a destruição das nossas cidades, porque os prefeitos, vereadores, primeiro que não eram eleitos os prefeitos, né? E depois a política urbana sempre foi fruto desse conluio entre políticos e empresários, né? Esse conluio fatal, né? Esse foi uma das grandes. Eu, como arquiteto, e a gente na FAO pensava muito, né, refletia muito sobre urbanismo, sobre habitação popular, sobre, quer dizer, um sonho que a gente tinha de projetar belas habitações populares para o povo, né? Tudo isso é um assunto do segundo volume da trilogia, né? Que é um romance muito, vamos dizer, centrado nos arquitetos, na vida dos estudantes de arquitetura. Você está falando da nova trilogia, quer dizer, da trilogia mesmo, explicitamente trilogia, já que o relato dos Dois Irmãos e os Cinzas do Norte, de certa maneira, tem algo de uma trilogia. Mas estamos falando agora dessa trilogia, da que sequência. É o lugar mais sombrio, que teve início com A Noite da Espera, né? Isso. Então, vamos dizer que nesses 14 ou 15 anos que eu fiquei em Manaus, antes de vir definitivamente para São Paulo, eu vi essa cidade, esse paraíso da infância, se tornar uma espécie de, se não um inferno, pelo menos um purgatório. Mas foi muito bruto tudo isso. Manaus a destruição foi muito rápida, né? Foi muito rápida. E chegou um momento que eu, de fato, não aguentei ficar na cidade. Eu acho que a pressão era muito grande, também eu via as coisas de muito perto, eu conhecia alguns políticos e tudo aquilo me fazia mal,
né? Porque quando os políticos estão longe, você se preserva um pouco, né? Eles estão longe de você. Mas quando você conhece a família do cara, você tem um tio que frequentou, que era... E depois as coisas, sabe, entraram por tomaram um rumo muito diferente, muito obscuro, né? E tudo isso, as grandes mentiras, né? Quer dizer, a política na Amazônia é um caso seríssimo, né? E eles estão lá ainda, né? Todos estão lá, né? São e salvos. Mas, enfim, foi uma espécie de... o Dois Irmãos foi essa quase uma catarse, né? Que eu tentei, vamos dizer, falar de coisas que estavam muito dentro de mim, né? E que eu estava vendo ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu tive que ter... eu precisava de tempo para escrever. Às vezes você escreve por pressão, mas eu também não sou nenhum idealista, romântico, de dizer, não, você tem que sofrer para escrever. Não, já basta o que eu sofri antes. Chegou um momento que eu disse, não, eu quero um pouco de tempo para... Porque você pode até sofrer, mas se você sofrer com tempo para escrever, você escreve. Mas se você sofrer sem tempo para ler e para escrever, aí não há como, né, você terminar um romance. E aí eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo e, enfim, mudei minha vida. Eu pedi demissão da universidade. E isso foi em 98, 99. Eu ia terminar o doutorado e acabei... não terminei nada, apenas escrevi um ensaio. E, enfim. Sobre o que era o seu doutorado? E era uma coisa complicada que me derrotou no início. Era um estudo comparativo entre um relato de 4 páginas do Euclides da Cunha, na Amazônia, e o romance Coração das Trevas, do Conrad. Euclides, que depois vai virar, de alguma maneira, personagem de um conto do Cidade Ilhada, né? Foi minha vingança. Porque o Euclides vai ser homenageado agora na FIP, e esse desgraçado me persegue desde Manaus, desde a minha juventude, quando eu tive que ler A Luta, a última parte dos Sertões. E depois, em Brasília, no colégio de aplicação, que era fabuloso, o melhor colégio da minha vida, havia um que eles chamavam de júri simulado. E sobre os sertões, que a gente teve que ler os sertões de novo. Eu falei, puxa, mas eu já... De novo. E eu fui sorteado para ser o advogado de acusação, promotor do Antônio Conselheiro, contra a minha vontade. Mas foi um sorteio. Você condenou o Antônio Conselheiro? Mas eu jamais acusaria o Antônio Conselheiro como Euclides acusou. É preciso dizer isso, né? Bom, mas não vamos falar do Euclides, senão a gente vai até às 5 da tarde e eu vou ficar angustiado. Fala do conto uma carta para Bancroft, né? Uma carta de Bancroft. De Bancroft. Então, aí o Euclides foi me perseguindo, aí eu larguei o doutorado, mas o Euclides ficou... Mas porque tem uma coisa seguinte, porque o Euclides é muito associado aos sertões, que é sobre Canudos, Guerra de Canudos, na Bahia, mas o Euclides tem uma passagem também pela Amazônia importante, que acho que é por esse viés que você retoma um pouco ele também ficcionalmente na carta de Bancroft, que é um conto que está no Cidade Ilhada. O Euclides, na verdade, a relação... ele conheceu muito mais a Amazônia do que o sertão da Bahia. No sertão da Bahia, ele chegou no fim da guerra, eu diria no fim do extermínio, que aquilo foi um genocídio. Não foi uma guerra, porque quando a guerra é muito desigual entre as partes,
É o terror do Estado. Foi o Estado terrorista da República Velha que exterminou a comunidade de Canudos. Ele passou 3 semanas lá. Na Amazônia, ele passou um ano inteiro. Ele chegou em dezembro de 1904, e aí subiu. Ele era chefe de uma comissão mista peruano-brasileira para demarcar as fronteiras, a fronteira com o Peru, e ele ficou um ano viajando. Ele conheceu profundamente a Amazônia. Era um militar rebelde, né? Se aposentou como tenente, parece, mas era um homem muito culto, ao contrário de muitos tenentes e capitães. Não sei porque vocês riram. Era, de fato, um homem erudito. Mais do que ele era um homem erudito. O Euclides da Cunha foi um dos escritores mais eruditos da nossa literatura. E ele, enfim, só que ele, na viagem dele à Amazônia, ele chamava os índios de bárbaros, selvagens. E é compreensível, porque em 1905 a antropologia ainda não tinha se desenvolvido, né? Ele não tinha lido, nem podia ter lido ainda, porque não havia escritos dos grandes antropólogos, né? E havia um pensamento racial, né? Uma concepção racial de civilização nesse momento. As teorias raciais atrapalharam muito o pensamento de Euclides. Teorias raciais, a supremacia do branco, o determinismo climático. Só que ele é meio, vamos dizer assim, o pensamento dele é pendular. Uma hora, um momento, ele acha a natureza, vamos dizer, inapropriada para o ser humano. Então, você tem que domar a natureza. E você tem que civilizar os nativos. Esse é o projeto dele. Em outro momento, ele acha que a natureza é exemplar, né? Ele se reconcilia com o calor, com a umidade, com o clima da Amazônia, né? Então, os passos, o pensamento do Euclides é muito contraditório. E é por isso que ele usa muito uma figura de linguagem que é a antítese, ou oxímoro, que são contrários, né? Que são contrários. O pensamento dele trabalha muito, opera muito com esses contrastes. Ele, de um certo modo, ele elogia vamos dizer, a natureza, e em outro momento ele critica vamos dizer, a natureza é perdulária, é caótica, né? Ele fala, né? Mas ao mesmo tempo ele diz: o rio Purus é um rio incompreendido, é um enjeitado pelo Brasil, porque no leito do Purus corre, vamos dizer assim, o progresso, né? A integração, etc., das regiões. Mas eu fiquei muito incomodado com essa visão de Euclides, e não para sacrificá-lo, para crucificá-lo, ou porque eu entendia que ele, como Conrad, são escritores do começo do século XX. Então, eles foram muito influenciados pelo positivismo, né, por certas teorias de filósofos europeus que, vamos dizer, que eram teorias que serviam ao imperialismo, que serviam à dominação. E ele se alimentou disso. É engraçado, o paralelo que você faz entre Euclides e Conrad é muito interessante, porque você tem, de um lado, a experiência colonial europeia, né, que é o colonialismo de um outro país, e você está falando de uma espécie de endocolonialismo, né? Exatamente. É o colonialismo para dentro do país, né? Isso. Que curiosamente, o que você está descrevendo no Euclides, de certa maneira, é o que acontece no Coração das Trevas, né? Que também é uma colonização para dentro do continente, para uma parte desconhecida do próprio Congo belga, onde a personagem do Coração das Trevas vai procurar o Coronel Curtis, né? Não sei se vocês sabem, mas Apocalipse Sinal, do Coppola, um livro, que é um filme sobre o Vietnã, é vamos dizer, uma atualização para a Guerra do Vietnã desse livro, Coração das Trevas, do Conrad. O Conrad, como ele era, vamos dizer, tinha nacionalidade britânica, era um polonês que
que se naturalizou inglês, ele não podia criticar o imperialismo inglês, por questões óbvias. Mas o que ele faz? Ele desloca a crítica dele para o Congo, para o ex-Congo belga, né? Que é uma crítica contundente, né? Aquele Kurtz, que é que o Marlon Brando interpreta, aquela cabeça, né, que brilhava, era uma cabeça da Europa, monstruosa. No entanto, o Conrad não consegue também se desfazer dessas teorias, né, porque o negro, o africano, é muito rebaixado no coração das trevas, a ponto de um escritor nigeriano, Chinua Achebe, ter feito uma crítica brutal ao livro, dizendo que vamos dizer que é um relato, é um racista sangrento, sanguinário, forte. Mas isso, da perspectiva de um nigeriano, de um escritor negro, é também compreensível, né? Na verdade, a palavra racista e racismo, as palavras, nem sequer existiam. Não existiam no final do século XIX, começo do século XX. É um conceito moderno, da antropologia moderna, da sociologia moderna, o conceito do racismo, como a gente entende hoje, né? Então, eu dei toda essa volta para falar da minha tese fracassada, ou, enfim, inconclusa para sempre. Eu ia fazer um estudo desse relato que se chama Judas as Veros, que é lindo, de Euclides, que é o relato mais literário de Euclides. É o relato marginal, ele não queria incluir no livro dele sobre a Amazônia, porque ele achava muito exótico, ele achava pitoresco, olha só. Ele era um engenheiro militar e tinha a coisa da linha reta do engenheiro, como ele mesmo dizia. E quando ele se soltou e escreveu um relato belíssimo, muito mais literário que outros escritos da Amazônia, ele não quis publicar. Aí o Coelho Neto, que hoje é difícil de ler, o Coelho Neto, é bem balofo e pesado. Mas o Coelho Neto, que era amigo dele, disse, mas isso ele acertou, o Coelho. Ele disse, mas é a melhor coisa que você escreveu para o Euclides. E, de fato, é um relato belíssimo, de 4 páginas, sobre os seringueiros da Amazônia. E esse relato me impressionou. Eu me reconciliei com Euclides quando eu li esse relato. E, enfim, eu escrevi um ensaio sobre esse texto. E depois, quando eu estava em Berkeley como escritor visitante, ou professor visitante, eu não me lembro, professor visitante, eu ia muito à biblioteca de Bancroft. A biblioteca de Berkeley tem, acho que uns 3 milhões de livros. Tem tudo sobre o Brasil, tem tudo sobre o mundo todo. E depois a outra biblioteca de uma outra universidade, que é Stanford, que é a meia hora de Berkeley, tem várias coisas sobre Euclides, inclusive originais que não foram publicados, ou não sei se o Bernucci publicou. Um caderno de viagem de Euclides que inédito. Bernucci é o Leopoldo Bernucci, que é especialista, pesquisador brasileiro que mora nos Estados Unidos. E aí eu imaginei, vamos dizer, imaginei uma carta de Euclides ali na biblioteca, uma carta inédita. E escrevi esse conto, que é uma carta de Bancroft, que é um pesadelo de Euclides quando ele está em Manaus, antes de ir para o Purus, na comitiva. Porque ele chega a Manaus e já quer ir com a comitiva uma semana depois. Só que em Manaus nada dá certo, né? Então, o barco quebrou, houve problemas. Ele ficou mais de 2 meses à espera para sair de Manaus na direção e subir o Purus. E eu imaginei, então, um pesadelo de Euclides em Manaus, em que aparece
o Gobineau, que foi também um teórico, um filósofo teórico francês, que acabou sendo um dos teóricos das teorias raciais. E é um conto, enfim, que eu escrevi lá, e até a pedido de um jornal daqui de São Paulo, Jornal da Tarde, o finado Jornal da Tarde. E daí você também... E esse sonho, ele antecipa a morte dele, de certa maneira, né? Perfeito. Vocês têm alguma pergunta para o Milton? Eu vou continuar aqui conversando. A gente está longe de ter esgotado ainda o assunto de todos os livros, mas já queria abrir para perguntas. Alguém tem questões para fazer a ele? Se tiver, por favor, levante a mão. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Privilégio estar aqui com você. Você descrevendo o teu processo, os teus personagens, eles estão fora da família, fora do contexto principal. E você falando também agora sobre Euclides da Cunha, você demonstra assim, a influência do meio, né? E em você, quando você voltou para Manaus, a influência do meio no Kurt. Então, uma pergunta não a você como pensador, mas a você como ficcionista, na tua experiência, você entende que o homem, personagem, ele é produto do meio, ou o meio é produto do homem? Você fala do escritor? Você está perguntando sobre o escritor? Ou... os personagens? Não, eu acho que nos romances há quase sempre um drama familiar. E há vamos dizer, uma fissura social aí, né? Às vezes o narrador ou a narradora, às vezes não, quase sempre, não são filhos dessa família. Não são filhos sanguíneos dessa família, são filhos, vamos dizer assim, naturais. Você pode ler isso como uma metáfora, né, de muitas coisas, né, até mesmo da violência da colonização, né? Quem são os primeiros brasileiros, na verdade? Quem são os filhos das Índias, das primeiras indígenas brasileiras? São filhas do amor, de um casamento amoroso, de uma relação amorosa? Não, são filhos e filhas da violência. Isso desde o início, durante séculos, e depois com os africanos aconteceu a mesma coisa. Então, para mim, isso que é uma das brutalidades antigas, como dizia Euclides, ele fala das brutalidades antigas e dos construtores de ruínas. Isso também são belos textos de Euclides. Eu usei isso também como uma metáfora da nossa formação, que não foi, como alguns dizem, que não foi vamos dizer, a nossa mestiçagem, ela não foi nada pacífica, né? Ela foi consequência de uma violência, né? De uma violência das mais terríveis, né? Então, esses personagens, eles são influenciados por isso, né? Eles são filhos dessa violência. Ele, o Nael, é filho dessa violência da mãe dele, com um dos gêmeos, que ele não sabe quem é, o leitor também não sabe, eu tampouco sei. Né? Então, são essas... Agora, isso não faz do Nael, vamos dizer, isso não rebaixa, ao contrário. Por quê? Porque há um componente fundamental na vida dele de subalterno, que é o estudo, que é a escola pública. Graças ao avô, ele consegue estudar e termina o romance, não só como escritor, mas como professor. Por coincidência, professor de francês, que eu fui durante algum tempo, mas é só uma coincidência. Então, é também, vamos dizer, um aceno ao que nos falta, que é a educação, que é a formação educacional, que é o grande gargalo do Brasil, né? Quer dizer, um dos grandes, né?
Meu nome é Francisco, né? Kiko, fica mais fácil. Eu até trouxe uma referência aqui. Eu estava falando uma vez, conversando com uma colega minha sobre arquitetura, e ela comentou que o Mário de Andrade, nos anos 20, ele fez um processo meio que de destruição das tradições assim arquitetônicas, e não só arquitetônicas, com aquela ideia de antropofagia, porque o novo deveria substituir o velho. E essa ideia da destruição do antigo, para impor o novo, virou meio que padrão. E eu acho que isso daí acaba sendo mais ou menos um darwinismo cultural, né? As espécies mais adaptadas, mais, aspas, evoluídas, acabam destruindo o que é o antigo. Eu detesto essa ideia. Eu acho um crime de lesa pátria, mas é o que acontece na prática. E eu não acredito que deve, talvez seja, inclusive, fora do mundo que isso aconteça também. Bom, essa é uma coisa. O senhor falou sobre a América e Iracema, que é do Mário de Alencar, e é uma, eu não consigo lembrar o nome da palavra certa, que é uma transcrição a literação, do Zé de Alencar, né? Zé de Alencar? Isso. Né? É um anagrama, né? É um anagrama, isso, obrigado. Que faz essa mudança. As palavras, as letras de Iracema são... O nome Iracema é criado a partir das letras de América. Beleza. E no fim ela também é abandonada pelo conquistador. E eu só queria comentar uma última coisa, uma frase sua que me marcou bastante, que eu acho que tem a ver com esse momento aqui. É mais ou menos isso, que durante esses últimos governos, falou sobre educação, o brasileiro aprendeu a ser consumidor porque o mercado disparou, mas não aprendeu a ser cidadão. Essa frase eu acho que é maravilhosa e explica bem o que nós estamos vivendo agora. Eu queria que o senhor comentasse esse lance do darwinismo social e relacionar uma coisa com a outra. Obrigado. O Euclides foi, de alguma forma, ele foi influenciado por esse darwinismo social, né? Ele achava que os mais fortes iam sobreviver. E, curiosamente, quando ele fala que o sertanejo é um bárbaro, ele fala que o sertanejo é a rocha da nossa nacionalidade, né? É, antes de tudo, um forte, né? Quer dizer, ele é ambíguo também nesse sentido, porque ele vê no sertanejo que ele chama de bárbaro, né? Que está isolado no sertão, muito diferente dos brasileiros do litoral, a quem ele chama de preguiçosos, de indolentes, né? O sertanejo não. O sertanejo ele ficou ali isolado numa espécie que os sociólogos chamam de demora cultural, nesse isolamento. Mas eles são, vamos dizer, o cerne, a rocha da nacionalidade, né, do brasileiro. E será esse sertanejo, e não o índio, na Amazônia, que ele vai exaltar. Porque quem é o caboclo da Amazônia, do qual fala o Euclides da Cunha? Né? O caboclo da Amazônia, a que se refere Euclides, é o sertanejo que migrou para os seringais da Amazônia a partir de 1870, com as grandes secas do Nordeste. Isso o Euclides tem uma fixação no sertanejo, né? Os índios, os indígenas, não fazem parte vamos dizer, da preocupação dele, antropológica ou sociológica, né? Então, agora, quanto ao consumismo, eu acho que nós, e falando dos indígenas, eu acho que, do jeito que o planeta está, vamos dizer, do jeito que as coisas estão acontecendo, esse consumismo maluco, né, irrefreável, vai acabar com os brancos e não com os indígenas. Como diz o Viveiro de Castro, os indígenas vão sobreviver se eles tiverem ainda a floresta para sobreviver. Mas o problema são as pessoas que estão, vamos dizer, totalmente... E ainda mais agora vamos dizer, com todo mundo armado, todo mundo, né, quem é que vai sobreviver? Os índios na floresta eles estão lá há milênios, não sei quantos mil anos, né, com a cultura deles, com
vamos dizer, os incivilizados somos nós. Quer dizer, não nós, mas os poderosos, né, do mundo. Né? Então, eu acho que o consumismo é isso, quer dizer, é o fim. Né? Eu acho que uma das coisas que o Marx acertou se refere-se à mercadoria, ao fetiche da mercadoria. Ao fetiche da mercadoria. Então, quer dizer, e as pessoas, elas, na verdade, muitas delas, e até mesmo políticos, elas roubam e fazem o diabo para consumir o luxo. O luxo. Né? Essa é a grande praga É a alienação do processo de trabalho, como você, né, na leitura clássica, como você não tem noção das etapas de manufatura de um produto, você atribui a esse produto uma propriedade mágica e passa a consumi-lo da mesma maneira como você eventualmente consome ícones religiosos, né? Você passa a ter uma devoção por pelas propriedades transformadoras e mágicas propriamente ditas do produto. Né? O fetiche da mercadoria é um pouco isso, né? Você acreditar que a mercadoria não é fruto de um trabalho, de uma exploração, mas ela é algo que pode te dar acesso, ela surge por encantamento, por magia, e ela te dá acesso a um mundo também mágico. Né? O Euclides critica isso também. Ele fala das cidades da Amazônia, de Manaus. O que ele fala sobre Manaus em 1904 é perfeito. Ele fez uma leitura urbana de Manaus e Belém, uma comparação que é maravilhosa nas cartas que ele escreveu de lá. Então, quando ele fala da Amazônia e de Manaus, ele fala do crescimento, ele usa essa expressão, o crescimento à gandaia. Quer dizer, o crescimento sem planejamento, caótico, que é o que a gente vê até hoje, não é? Quer dizer, no Brasil todo, quer dizer, não há planejamento. Ele era muito racionalista, mas não há mesmo planejamento, nenhum. Né? As expansões urbanas são feitas à gandaia. E isso, ele pensava em tudo, o Euclides. Ele pensou em tudo. Ele pensou na geopolítica, ele pensou na geografia, ele pensou na natureza, ele pensou no meio social, em tudo. Ele não seria um ficcionista. Porque qual é a questão do Euclides, a discussão? Ele é ou não é um escritor? Né? Ele é um escritor, ele é um grande escritor, mas ele não é um ficcionista. Porque a história tem a ver com a veracidade. E a ficção tem a ver com a verossimilhança, com a impressão da verdade. É uma diferença fundamental entre história e ficção. Né? Ele trabalhou numa espécie de modalidade oscilante, como diz o Costa Lima, que foi um grande estudioso do Euclides, uma espécie de modalidade oscilante, que não é a ficção, mas também não é o relato puramente jornalístico ou histórico. O que é? É literatura. É literatura como Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, é literatura, que é um relato belíssimo, antropológico, enfim, cultural, sociológico, poético, sobre os indígenas, mas não é uma ficção. Não é? É literatura na medida que o ensaio né? Quer dizer, é uma forma de literatura não ficcional, né? Uma prosa artística que não é ficcional, mas é uma prosa que tem uma aproximação em relação à matéria narrada que tem o caráter literário. E que é extremamente bem escrita, um pouco gongórica, talvez, um pouco aquelas frases retorcidas e um vocabulário muito, muito arcaico, né, de um português arcaico, um domínio fantástico da língua. Ele foi um gênio verbal. E, portanto, foi um grande escritor. Agora, com falhas de interpretação graves, mas que se justificam, talvez, pela época em que ele escreveu. O que é perigoso, e aí
o pensamento conservador se apropria das, vamos dizer, teses raciais de Euclides para rebaixar a população mestiça ou sertaneja. E talvez inconsciente, porque essas pessoas nem sequer leram Euclides. Nem sequer leram Euclides. Não, só leram Olavo de Carvalho mesmo. Mas quem é esse cara? Um astrólogo. Eu acho engraçado que essa coisa de Olavo de Carvalho, as pessoas ficarem só um parênteses discutindo se é filósofo. Tem lugar que fala que é o filósofo escritor, outros fala astrólogo e tal. Para mim ele é louco de hospício. Olavo de Carvalho é louco de hospício, assim. Mas você está rebaixando o hospício. Exatamente. É louco de hospício. Eu lembro que quando, nos anos 90, quando surgiram as revistas Bravo e República, ele era colunista. Ele nunca tinha aparecido em lugar nenhum. Eu lia lá, tinha os colunistas da Bravo, da República, eu não me lembro agora exatamente qual delas ele escrevia. Eu falava, quem é esse doido, né? Porque ele falava uma coisa, falava assim sobre o avanço do comunismo no governo Fernando Henrique. A esquerda querendo matar o Fernando Henrique porque tinha se convertido ao neoliberalismo, e o Olavo de Carvalho falando que estava assim, o Brasil ia se transformar numa república soviética com o Fernando Henrique, que é o cara que abriu, fez as privatizações, enfim, imprimiu uma política neoliberal. Enfim, é louco de hospício, e as pessoas ficam levando a sério. Quer dizer, o problema é que quem leva a sério está aí tweetando besteira nas redes sociais, né? Isso é que é o drama. Mas, Milton, a parte esse pequeno intervalo para a gente espairecer, assim, desopilar o fígado, falando o que é mesmo sobre essa figura ridícula. Aconteceu uma coisa engraçada aqui. Você começou a falar de Euclides, vai até às 5 horas da tarde. Daí o Francisco fez uma pergunta para você sobre um darwinismo social, falou uma série de coisas sobre a questão brasileira em relação à memória, em relação à depredação, etc. E você respondeu retomando Euclides. E a pergunta era como é que isso aparece na sua obra. Aí a questão que eu te coloco é o seguinte: a gente tem, só para linkar isso aí com a sua ficção, já que você falou, ele não é ficcionista, mas você é ficcionista, tanto que transformou Euclides em matéria de ficção na carta de Bancroft. Mas no Dois Irmãos, você cria na figura dos gêmeos Omar e Yaqub, de certa maneira, a tensão fundamental do Brasil, né? No Omar, que é o irmão que permanece, ele tem uma rivalidade fratricida. O Omar, que é o irmão que permanece em Manaus e é sensual, é impulsivo, é pulsional, instintivo, e no irmão Yaqub, que vem para São Paulo e se transforma num empresário, de certa maneira são faces complementares, embora opostas, de um patriarcalismo arraigado, atávico brasileiro e a sua potencialização por um capitalismo predatório, que é o capitalismo brasileiro, revestido de uma capa, uma aura de projeto de modernização autoritária, e que é muito mais autoritário do que modernizante, porque é arcaizante, na verdade, com o uso da tecnologia. De certa maneira, essa questão está muito presente na sua obra, né? Você acabou respondendo a pergunta dele falando do Euclides, mas na sua obra isso é central, me parece, pelo menos no Dois Irmãos. Sim, porque, voltando ao Euclides... Ele acreditava no progresso. Ele foi um ingênuo, na verdade. E com ideias socialistas. Hoje o Euclides seria um social-democrata, vamos dizer assim. Mas ele acreditava, como era positivista, ele acreditava no progresso. O Machado, olha o contraste, né? O Machado de Assis não acreditava em nada. Nada. Não era questão de ceticismo, não. Ele era um pessimista, vamos dizer, íntegro. Íntegro. E nunca criticou Canudos. Ele não criticou Canudos, como Euclides criticou. Euclides chegou a dizer que era a nossa vendéia, referindo-se à revolta dos camponeses monarquistas na França, depois da Revolução Francesa. Não, o Machado não. Ele percebia que ali tinha vamos dizer, aqueles
messiânicos, entre aspas, porque não era nada messiânico também, eles só queriam encontrar uma nova forma de organização social, isolados no sertão. E isso, vamos dizer, irritou, prejudicou os latifundiários, porque muita gente começou a ir a Canudos para ter uma vida comunitária e fugir da escravidão, porque era uma escravidão trabalhar para um latifundiário no sertão em 1895, 1890. Eles queriam só viver, plantar. Eles plantavam, eles colhiam e comiam. Tinha uma vida comunitária, vamos dizer, integrados numa ideia, vamos dizer, liderados pelo conselheiro, né, católicos, né, mas não tinha essa coisa do messianismo, do fim do mundo. Para eles, o fim da República era o fim do mundo, porque muitas coisas tinham mudado para eles. Mas eles se isolaram para sobreviver. O Machado percebeu, intuiu isso. O Euclides achou isso uma doença, uma coisa, vamos dizer, o antirrepublicanismo inaceitável, porque ele era um republicano fervoroso. E depois se desiludiu completamente com a República, porque ele chamou o assalto final a Canudos de crime, o maior crime da nossa história, né? E foi mesmo um dos maiores. Tanto que, se você pensar na violência de hoje, 60 mil mortos por ano, mais de 60 mil mortos por ano, que é uma coisa assombrosa, e pensar que eles mataram o exército matou 20 mil moradores mal armados, com armas toscas, e executou, e degolou, e torturou mulheres, crianças. Sinto que a população brasileira era muito menor na época, né? Proporcionalmente significava pessoas. Muito mais. Se você pensar nisso em 1800 no fim do século passado, é uma loucura, é um genocídio enorme. Então, a República foi inaugurada com genocídio. E isso tem, ao longo da nossa história, ao longo do século XX, não parou. E se aprofundou, se agravou nas últimas décadas, né? Então, não é que a violência agora chegou a um ponto de que um governador, no helicóptero, sobe com soldados para atirar na comunidade. Quer dizer, a pena de morte não existe no Brasil, né? Execuções. Não estou falando, não estou defendendo aqui, porque o protofascismo falava, você defende bandido, você defende os criminosos. Não, ninguém defende os criminosos. Mas há um processo jurídico. Você não executa, não sai executando todo mundo, assim. Então, vamos dizer que o Canudos assombrou o Euclides, né? E o progresso que você citou, a crítica ao progresso, o Machado fez o tempo todo. E você usa o tema machadiano, que está em Esaú e Jacó, dos gêmeos, e claro, o reinterpreta, enfim, redireciona para essa questão que está no Euclides e no Machado, através dos gêmeos Omar e Jacob, em dois irmãos, né? Porque o Machado, no Esaú e Jacó, a luta, a disputa dos gêmeos, Pedro e Paulo, no Esaú e Jacó, não é só pela moça, pela Flora. É uma disputa política, porque um é monarquista e o outro é republicano. Mas para o Machado, tanto faz ser monarquista ou republicano. É uma plaquinha que muda na... É uma placa que muda na padaria, né? Na confeitaria. Na confeitaria.
O dono da confeitaria muda a placa, a confeitaria monárquica ou monarquista, e depois muda do Império, depois confeitaria da República. É uma placa. É isso que acontece. Quer dizer, para o Machado, na estrutura política, social, não haveria, econômica, não haveria mudanças. E isso está, vamos dizer, na disputa do Pedro e do Paulo. Por isso que o Machado, por isso que ele é o bruxo. Porque ele percebeu que as iniquidades brasileiras, elas têm vamos dizer, elas estão profundamente, vamos dizer, enraizadas na escravidão, né? E no impasse posterior, porque a República também não resolveu essa questão. E por isso que é difícil, e por isso daí a nossa perplexidade hoje. O que está acontecendo? Mas o que está acontecendo é resultado de um longo processo histórico que, bom, vamos dizer, chegou quase no fundo do abismo. Mas não é uma surpresa, para mim não foi uma grande surpresa, nada está sendo uma grande surpresa, né? Todo esse desplante tem uma razão, né? Obedeceu, passou por um processo. E pelos erros também de forças progressistas, é preciso dizer, por erros inclusive graves e alguns inaceitáveis, das forças mais progressistas, enfim, não só de esquerda, mas também de centro-esquerda, do liberalismo que o Machado critica, né? Qual que é o liberal do Machado, Brás Cubas? É um cara que vai estudar, é um playboy, herdeiro, um rentista, que vai estudar em Coimbra, vira um farrista em Coimbra, não faz nada, volta para o Brasil como liberal que tem escravos. Esse é o liberal, é o Brás Cubas. Eu escrevi um ensaio, acho que também já não tenho mais paciência para isso, meu último ensaio, sobre o Brás Cubas, que eu reli, e toda vez que você relê um bom livro, um grande livro, você encontra coisas. Eu reli para uma edição da Carambaia, eu escrevi um pós-fácil, aliás. E eu disse que, puta, o cara sacou tudo. Desgraçado. Sacou tudo. Brás Cubas são esses liberais que apoiaram o capitão. Como que um liberal, o pensamento liberal de verdade, apoia um sujeitinho que enaltece a tortura e o regime e a ditadura? O Raymond Aron, o Isaiah Berlin, os liberais franceses, ingleses, americanos, devem estar tremendo. Bom, nem estão aí para esse... Mas é inadmissível. Por isso que a direita portuguesa, políticos e jornalistas, intelectuais, criticaram com veemência esse sujeito. Porque para uma direita liberal, de fato, não faz sentido você ter liberdade econômica e o Estado mínimo, né? E, ao mesmo tempo, oprimir a sociedade e fazer um discurso racista, sexista, racista, machista. Não faz sentido, não casa, não faz parte do pensamento liberal. E, no entanto, nossos liberais, com raríssimas exceções, eu já nem me lembro qual, um ou outro, 3 ou 4, aderiram à candidatura do horrendo capitão. Eles ficaram reproduzindo uma fórmula absolutamente ridícula, que assim, é liberal na economia e conservador nos costumes. Não é conservador, é fascista nos costumes. É fascista, é de extrema direita. Conservador, para mim, é outra coisa. Eles são fascistas. Um cara que sobe no helicóptero para atirar, um governador, um cara que chama, fala dos negros como arrobas, que pesam não sei quanto arrobas, e dizem que não fazem nada,
Um cara que fala do estupro com naturalidade, como deputado, esse cara não é um conservador. Conservador pode ser o Macron. Macron, presidente da França, um homem de centro-direita. Até mesmo a extrema-direita francesa não suportou esse cara. Mas é que quando a direita, os liberais brasileiros adotaram esse discurso assim, é liberal na economia, mas é conservador nos costumes, eles aderiram a esse discurso racista, homofóbico, sexista do atual governo, né? Quer dizer, eles legitimaram isso como se assim isso é normal. Você não mexe na economia, mas não deixa que tenha manifestação sobre qualquer tipo de coisa da esfera da subjetividade, da sexualidade, etc. Né? Legitimaram isso, né? E por interesse, né? Pelos interesses mais sórdidos que existem, que está associado ao governo que iria chegar ao poder. Mas há uma coisa extremista, né? Ela não se, vamos dizer, não se limita a um pensamento conservador. Alguém tem perguntas para o Milton Raton? Antes que nós voltemos para a literatura, porque até agora a gente falou muito de Euclides da Cunha, Machado de Assis, e ele se resistiu bravamente a falar. Até quando eu tentei falar, por favor, vem aqui fazer a sua pergunta, até quando eu fiz frontalmente a pergunta para ele sobre o Dois Irmãos, sobre o darwinismo, etc., do capitalismo brasileiro, ele falou, como diria Euclides, e daí Machado de Assis, e por aí vai. Por favor. Não falo mais de Euclides. Não é bem uma pergunta. Está proibido de falar de Euclides aqui em diante. Não é bem uma pergunta. Eu concordo com toda essa discussão aqui. Sou sua leitora, ainda não li tudo, até por falta de tempo. Eu sou leiga tanto em literatura quanto em cinema. Não sou cinéfila, mas gosto muito do cinema. E eu queria deixar meu testemunho aqui, que eu li Órfãos do Eldorado e vi o filme. Eu não sou cinéfila, mas é um filme que ficou na minha memória. Eu, em geral, critico os filmes a partir de livros, mas é para dizer que eu fiquei muito feliz. Gostei muito do livro e estou muito feliz por nós termos um cinema nacional que tenha feito um filme como aquele, em que você também apareceu lá no barquinho, né? E assim, a pergunta seria, o quanto você conseguiu dar ideias naquele filme? É só isso. Obrigado. Obrigado. O filme tem o roteiro do filme é muito livre. O cineasta, o Guilherme, que fez também o roteiro, o diretor, que também é autor do roteiro, ele decidiu juntar duas personagens femininas numa só, a Dira Paz. E eu, como aconteceu em outras adaptações, eu não me meti, não falei nada, não quis também, porque uma coisa, escrever o livro já dá trabalho, ainda você se meter no roteiro, essas coisas não. Mas eu também gostei muito do filme e a fotografia linda, vamos dizer, a fotografia é maravilhosa também. E não é um filme comercial, como o livro não é comercial. Então, mas quem quiser ver, eu acho que já nem existe mais DVD, né? DVD virou uma coisa, mas você encontra o Órfãos do Eldorado, você encontra não sei onde, em qual plataforma, mas você encontra. Agora eu fiz uma ponta assim, inclusive eu fiz também porque eu adoro Belém do Pará e eu queria visitar Belém, e como eles não iam pagar cachê nem nada, eles pagaram a viagem e um pato no tucupi, que é tudo que eu queria. Eu disse, não, vocês pagam a viagem e o pato no tucupi, a comida paraense, que é muito sofisticada. E eu lembro que para gravar
para gravar, acho que foi 1 minuto e 20 segundos, eu levei 6 horas, ou 8 horas. Cuidado, hein? E quase destruo os equipamentos quando na canoa eu perdia. Porque eu fazia isso quando eu era jovem em Manaus. Eu pescava numa canoinha com rabeta, motor de rabeta, como a gente chama, uma voadeira. Mas uma coisa é você pescar e navegar com 15 anos, outra coisa é com 60. E eu já não tinha noção e foi quase que eu entro no meio da... Mas foi um filme interessante, eu gostei muito. A sua obra foi objeto de várias adaptações, né? Teve a peça Dois Irmãos, do Roberto Lage. No teatro, o que mais teve? Teve mais alguma coisa? Não. No teatro, não. Daí tem o Órfãos Eldorado para o cinema. Teve a HQ dos irmãos Fábio Moon e Gabriel Bar, que foi, inclusive, premiadíssima, né? Como dentro do universo dos quadrinhos, né, que é uma adaptação dos Dois Irmãos. O que mais teve? Teve minissérie na TV, né? O que já... Só, né? Não tá bom? Tá bom. Só isso. Não, e 2 livros estão sendo filmados. O Relato de um Certo Oriente vai ser filmado pelo Marcelo Gomes, que é um cineasta, não sei se alguém conhece, ele fez... o livro sobre o Inconfidente, o Tiradentes, fez Viagem Porque Preciso, né? Cinema, Aspirinas e Urubus, foi um filme muito premiado, e eu não sei como ele vai filmar, porque o relato não há diálogos quase, não há o que a gente chama de cenas, em teoria literária, não há cenas, voz direta dos personagens. Há muito pouco isso. E como é um relato de memórias, eu não sei como ele vai filmar isso. E eu disse para ele, é um problema. Ele falou, não, mas é por isso que eu quero filmar, porque eu quero mesmo fazer uma outra coisa. E eu acho que é uma produção franco-brasileira, tem a coisa francesa. E ele está indo para lá. E o outro filme longa é um conto chamado Adeus do Comandante, da Cidade Ilhada, que o Sérgio Machado vai filmar agora em julho, na Amazônia. E eu, enfim, trabalhei um pouquinho para expandir esse conto, para complicar umas coisas ali, enfim. E são 2 filmes que vão sair não sei quando, talvez o ano que vem. Então, a gente começou falando dos 30 anos do Relato de um Certo Oriente, que está muito estruturado em cima de uma carta, né? Ou de cartas. E os Cinzas do Norte também, né? É uma espécie de carta-testamento, certo? Sim. Você podia falar um pouquinho de Cinzas do Norte? A gente ainda não falou. Estou reservando um espaço aqui para a gente falar da Noite da Espera, que é o mais recente. Mas só para retomar, já que nós começamos falando dos 30 anos do relato, no Cinzas do Norte, essa escrita, vamos dizer assim, esse gênero epistolar, que é tão importante na história do romance, também reaparece, né, de uma outra maneira. Você podia falar um pouquinho dos Cinzas do Norte, que é esse romance que depois de um livro que é o relato mais centrado no núcleo familiar, se expande para essa trama familiar dos 2 irmãos, que já tem ramificações com questões políticas, a criação da Zona Franca, a emergência de uma forma de capitalismo mais agressiva, sustentado pelo regime militar. Os Cinzas do Norte amplifica isso e leva uma das personagens para a Europa, né? Não só de Manaus para São Paulo, mas para a Europa, de onde mantém-se uma correspondência entre quem ficou e quem lá está, né? Então, o Cinzas foi quase um ensaio, para mim, foi um ensaio antes de escrever a trilogia, porque é a história de uma amizade. E são 2 amigos pertencentes a classes sociais muito diferentes. O narrador vem de uma classe, de uma família muito humilde. Ele é sobrinho de uma costureira, e o amigo
é um filho da elite de Manaus que quer ser artista. Então, esse livro tem muito a ver com o que acontece hoje. A dificuldade de ser artista na ditadura. Quer dizer, e aí a opressão vem do pai e do país. Às vezes pai e país se confundem. A autoridade do pai e do país, né, ou patriarcal, o país patriarcal também, vamos dizer, exerce uma opressão muito grande nesse personagem. E ele quer ser um artista e, ao mesmo tempo, não consegue, porque por vários tipos de adversidade, sendo uma delas a relação com o pai. Que o pai não quer que ele seja artista, porque o artista é um inútil. Vocês já ouviram isso, né? Um artista como um inútil, como um cara que não faz nada, que só faz arte. Coisa que, vamos dizer, em alguns países se faz há mais ou menos 1.200 anos, ou, no caso do Egito, há 4.000 anos, né? Na Babilônia. Mas, quer dizer, são pessoas que querem viver no mundo sem arte, sem imaginação. Né? Por isso que eu falei do fascismo. Então, a história do Mundo e do outro personagem, amigo, do Lavo, é uma história de amizade, cujos destinos dos personagens são também opostos. Porque o mundo se evade, ele vai para o Rio, depois para a Europa e morre no Rio, o romance começa com a morte dele, né? E o outro se torna um advogado medíocre, um advogado de Manaus. Não chega a ser juiz, ele fica na advocacia dele carcerária, vamos dizer assim. E isso, vamos dizer, por trás disso há o pano de fundo, a história. Né? A história de Manaus, a ditadura, vamos dizer, os personagens que, vamos dizer, que estão em torno da questão central, que é o destino deles, dos dois personagens. E há uma história, claro, uma narrativa epistolar, que são as cartas do próprio Mundo, que ele manda da Europa, e do tio do personagem narrador, que é o Ranulfo, que são cartas que aparecem em itálico, né, ou um texto que aparece em itálico ao longo da narrativa, que eu só incluí depois de ter terminado uma versão, né, porque você trabalha muito com montagem também, né? Quando vocês pensam num filme que foi montado, às vezes um livro também passa por esse processo de montagem. Você escreve, sei lá, 250 páginas e depois percebe que falta alguma coisa. E eu percebi que faltava a voz do tio dele, do Ranulfo, para dar mais consistência à história de todos eles, na verdade. Do tio com a mãe do amigo, desse adultério, da relação dele com o mundo, do tio com o mundo, enfim. Enfim, está tudo aí relacionado. Então foi... E depois, A Noite da Espera é uma narrativa também epistolar, de diários. E, salvo engano meu, também aconteceu essa montagem, porque acho que eu já vi você falar que você escreveu o primeiro e o terceiro volume, não foi isso? Eu comecei pelo fim. Então aí a montagem reaparece, não só a parte epistolar aparece, como também a montagem, né? Foi uma maluquice, porque eu achava que eu poderia começar pelo fim. Por que eu começo pelo fim? Porque senão eu vou ficar angustiado, eu preciso saber como isso termina. Embora possa terminar em aberto, porque não é um romance fechado, como o Dois Irmãos também não é, nem o Cinzas do Norte. Tem uma abertura aí. Mas eu preciso começar pelo ponto final, porque senão nesse ponto eu sou um pouco flaubertiano, quer dizer, eu projeto, faço. E aí eu venho do fim para o começo, e isso demora um pouco, porque são 800 páginas. Demorou 11 anos.
Em algum momento dessa conversa aqui, você falou assim que quando você estava fora de Manaus, não era mais tranquilo lidar com o passado, porque você estava longe dos políticos, estava longe do convívio com uma certa miséria da vida social brasileira. Aqui no Noite da Espera, nós temos uma personagem que é o Martim, que no começo está está relatando o que aconteceu com ele de Paris, nos anos 70, mas relata o que aconteceu em Brasília nos anos 60. Onde ele vai com o pai, para onde ele vai com o pai, depois que o pai se separa da mãe, eles vão para lá, e lá ele passa a frequentar a escola, o colégio de aplicação, né? Aquele que você mencionou, né? Escola ou colégio? Escola de aplicação? Na verdade, era um colégio de aplicação. Depois ele faz também teatro independente, e ele convive com filhos de burocratas, embaixadores, militares, etc. Ele vai convivendo com isso um pouco também a contragosto, né? Assim, ele vai se embrenhando no movimento estudantil, menos por uma intenção política, de engajamento, do que por uma circunstância. Ele é um pouco levado por isso, pelo afeto, de certa maneira, né? Como é que surgiu esta personagem e o quanto ela recapitula algumas experiências que você teve na própria cidade de Brasília, onde você morou? Essa personagem não tem a ver com a minha vida, propriamente, porque a gente procura inventar personagens e não copiar a nossa vida. É claro que da minha vida tem um pouco de cada personagem. Eu acho que praticamente em todos. Mas eu queria, vamos dizer, um personagem que fosse de fato diferente da tribo dele, né? Eles têm uma revista chamada Tribo, do grupo deles. E isso, enfim, que não fosse um personagem ligado a um militante político, porque seria quase óbvio naquela época e naquela escola, muito politizada, como era também a Universidade de Brasília, cujo presidente da UNE é desaparecido até hoje, Onestino Guimarães. Eu, então, pensei nesse personagem como alguém deslocado, mais uma vez. Deslocado da cidade, do grupo dele, amargurado com a distância, com a separação da mãe, enfim, e fora vamos dizer, da militância política, né? Ausente da militância política. Isso eu acho que daria mais complexidade à personagem. Quer dizer, o mundo dele é um mundo muito... A vida dele é muito solitária e ele se refugia, no fundo, nas palavras, né? Ele faz esse diário, que não é um diário, faz anotações sobre a vida dele e sempre pensa na mãe, onde estará a mãe, e isso será, vamos dizer, o drama moral dele, a angústia dele, né? E o livro se passa, essa primeira parte se passa num momento bastante particular, né, do regime militar e da cidade de Brasília, né? Sim, bom, aí isso eu vivi. Em 68, estava em Brasília, estava durante o AI-5, esse colégio foi invadido várias vezes, colegas foram presos, expulsos, ficava na entrada do campus da UNB. A UNB era um palco de guerra, né? Muitas invasões e muita repressão, e era um transtorno, né? A bagunça era aquela, né? A bagunça da opressão. A opressão é que nos causava a bagunça na nossa cabeça e nos deixava, enfim, sem saber o que fazer, né? Porque quando um professor seu é preso, ou vários colegas são presos e, enfim, expulsos, então isso eu vivenciei, claro, então eu escrevi com uma visão, vamos dizer, interna, de dentro, não uma coisa que eu ouvi dizer ou que estava longe de mim, não, isso aconteceu. E depois o meu colégio foi fechado, em 71. Em 71, o Centro Integrado de Ensino Médio foi fechado pela ditadura e nunca mais foi reaberto. Então, quando a namorada dele
quando eles passam pelo colégio fechado, ela fala: agora a nossa escola é ruínas, porque estava abandonada, já com tudo sujo, trancada, uma escola em ruínas, que dizia muito sobre a educação pública naquela época, né? Porque a escola sempre me preocupou, né? A questão da formação. Por isso que é também um romance de formação. O que é a vida desses grupos? Desse grupo? É uma pesquisa de vidas. Tudo que eu quis fazer foi dar voz a cada jovem, rapaz ou moça daquela geração, né, aos sonhos, aos impasses, às angústias, aos anseios, aos dramas, pequenos dramas de cada um, e transformar isso numa narrativa ficcional, com esse, vamos dizer, num momento difícil da vida brasileira. Então, foi um grupo de Brasília, o segundo volume é um grupo de São Paulo, onde já são adultos, já são universitários mais, enfim, já bem pensantes ou mal pensantes, não sei, né? Mas já estão em plena atividade, inclusive profissional, trabalham e enfim, pensam sobre tudo, né? Tem aquela voracidade da juventude intelectual, da juventude, querem saber de tudo, e isso tudo numa aldeia chamada Vila Madalena, porque em 1970 e poucos era uma aldeia, certo? Era uma coisa que atrás, que não tinha nada, só tinha um casario modesto com portugueses, negros, famílias, Pérola Negra, né? E eu vivi esse momento, vamos dizer, idílico da Vila Madalena, idílico, uma vida na Pérola Negra, a escola de samba, e tenho lembranças dessa vida comunitária que era a nossa república, triste república de Vila Madalena. É a história dessa república e um pouco, e os seus, enfim, e os destinos de cada um. Cronologicamente vai chegar até onde? Até que ano exatamente vai chegar a trilogia? Você já sabe? Salvo engano, até o começo dos anos 80. Comecinho dos anos 80. Ainda dentro do regime militar, portanto. Ah, sim. Porque o regime militar não acaba, né? Milton, já tem títulos... Parece que não acaba. Já há títulos divulgáveis dos próximos volumes, ou ainda vocês não divulgaram ainda? A editora e você ainda não divulgaram os títulos dos segundo e terceiro volumes da trilogia? É porque eu não sei ainda. Não está definido. Se eu soubesse, eu diria, porque eu não tenho nenhum pudor quanto a isso, mas eu ainda estou pensando. Geralmente, alguma frase do livro, alguma palavra, um par de palavras do livro, mas aí eu vou ter que ler tudo de novo. E aí, quem sabe, surge. O título é uma coisa difícil. Às vezes você encontra o título com um susto, né? Você encontra o título como você encontra uma pessoa amada, não é? Um susto, assim. É o grande tema do romance romanesco, né? O encontro e o desencontro. Você fica pensando, você fica atrás, já preciso ficar com alguém, há tanto tempo estou sozinho. Aí não precisa ir atrás. Acontece. E título é um pouco assim também, de romance. Você fica pensando, fica atrás de um título, aí não acontece nada. Aí ele aparece com uma espécie de amor fugidio que reaparece assim, na sua vida. Assim foi A Noite da Espera. Esse, como é que surgiu o título lá? Então, mata a curiosidade. Tá? Qual? A Noite da Espera, o título, como é que apareceu? Surgiu quando eu estava escrevendo o capítulo em que ele... Alguém leu? Você leu? 3, 4, 5. Bom, não vou contar tudo, então, mas só um pouquinho. Surgiu no capítulo em que ele vai para Goiânia encontrar com a mãe. E ele passa aquela noite pensando na mãe, esperando a mãe. E ele leu o romance do Flaubert, que foi fundamental na minha vida,
um dos romances da minha vida, vamos dizer assim, A Educação Sentimental. E ele está lendo no hotel e vê a mãe, de algum modo, né? Ele imagina a mãe dele chegando. E aí é a espera, né? Eu pensei, essa é a noite, é uma das noites da espera, né? E a espera tem a ver com esperança, com não que o livro seja esperançoso, mas tem a ver com a esperança, tem a ver e com a noite, metáfora de muitas coisas, né? Daquele período, vamos dizer, sombrio. Uhum. Perfeito. Alguém mais tem perguntas, por favor? Você tem uma? Deixa eu fazer antes, depois eu chamo você, por favor. Obrigado. Milton, você escreve livros, escreve para os jornais, dá palestras. Você tem tempo para ler os jovens escritores? Você citaria alguma coisa que chamou a atenção dos jovens escritores? Eu não tenho muito tempo para ler os jovens, porque há dezenas e dezenas de livros, e vamos dizer que a idade começa a pressionar, você já tem certo momento você já não consegue ler tudo, né? Porque se escreve muito no Brasil, se publica muito. Às vezes eu acho que tem mais escritores que leitores. Eu recebo muitos livros, mas eu leio alguns, eu consigo ler alguns. Por exemplo, eu li, já faz algum tempo, um belíssimo romance do Joca Terron, que se chama Noite Dentro da Noite, que é um romance, não é um romance fácil, não é um romance, enfim, para ler na praia, só se estiver muito frio, assim. Mas é um livro muito bem escrito e com um sentido histórico muito forte. E com bons personagens, porque eu gosto de romances com personagens fortes. Né? Por exemplo, Sem o Meursault, o que seria, né? Do Estrangeiro. Do Estrangeiro, que é um autor, o Camus, que é um autor caro, tão caro ao Manuel. Aliás, eu já ouvi você falar que, em algumas entrevistas, que o Camus está entre os autores que foram importantes para você, né? Foram muito importantes, que eu li em Brasília, né? Ele aparece na Encontro, na livraria Encontro, que é um general que pega a peste. Pega a peste é um pouco... Pega o volume da peste. Ele já é uma peste, o general. Esse general general. Deixa eu fazer a pergunta, então. Ele vai, a personagem está trabalhando numa livraria de um livreiro português que existe, né? Existe. Existe a livraria dele ainda? Não. A livraria foi fechada. Ele está vivo. Ele existe. Mas ele está lá na livraria, ele trabalha. Daí entra para um carro oficial e desce um militar que é definido como o gênio da caserna, o cérebro da caserna. Não é dito quem é, e ele entra e compra A Peste, do Camus, que é também autor do Estrangeiro, que tem essa personagem Meursault que o Milton citou agora. Agora, esse cérebro, o gênio da caserna, não me lembro a expressão que você usa exatamente, tudo indica que é o Golbery do Couto Silva, né? Que era o cérebro maquiavélico do governo militar, não é? Você que está falando isso, não estou dizendo nada. A inspiração parece ser essa, né? Se não é ele, é inspirado nele, né? Tem várias referências à vida política brasileira no livro que estão ali... que não são explícitas, mas são claras, né? Mas aí é preciso saber, conhecer. Tem uma personagem de um playboy alagoano também, né? Tem. Que é filho de um senador alagoano, que foi um criminoso, que assassinou um outro senador do Acre. E ficou poucos meses na prisão. Esse eu não sei quem é. Nem eu sei quem é também. Você ia fazer uma pergunta? Nós aqui outra vez. Então, é o seguinte, os seus antepassados são árabes, libaneses, se não me engano, né? E eles vieram para o Brasil, assim, imigrantes. Claro que dá um contraste muito grande entre a cultura tradicional dos seus antepassados e a cultura local aqui do Brasil. Eu queria saber o quanto que isso... Eu também sou dessa forma, né? Quanto que isso influenciou o seu trabalho? Eu acho que a cultura... Na verdade, meu pai não veio como imigrante clássico. Ele trabalhava em Beirute
ele era funcionário do Ministério da Justiça, ele veio conhecer a Amazônia do pai, onde o pai dele, aí sim, imigrante, meu avô paterno, que eu não conheci, veio em 1904, foi para o Acre. E ele veio conhecer com o primo dele essa região. Mas aí ele conheceu minha mãe em Manaus, mais uma história de encontros, mais do que desencontro. E eu sou fruto desse acaso, filho desse acaso, dessa viagem, no fundo da imigração, né? Os meus avós maternos, sim, são imigrantes, eram imigrantes pobres do Líbano, tal, católicos e os homens muçulmanos e as mulheres católicas, né? Isso influenciou, sobretudo, no meu primeiro romance, no Relato de um Certo Oriente, e no Dois Irmãos há também essa família, mas já não há mais, nenhum nem no outro, não há uma nostalgia das origens. Quer dizer, a questão para eles, para os imigrantes, não é mais voltar ao seu país de origem. O drama é outro, é um drama já local, né? Já são brasileiros também, os filhos já são brasileiros. Mas eu li alguma coisa, o meu pai, ele era perfeitamente bilíngue, ele falava muito bem árabe e escrevia bem. E eu ficava impressionado com aquela escrita, não entendia nada, né? E aí ele disse, mas eu também não entendia nada de português, eu aprendi, então você tem que aprender. Mas eu não aprendi. Eu achei muito difícil. Eu, na verdade, estudei 1 ano em Manaus com uma professora do meu departamento, que era argelina, professora de francês e inglês, e ela me ensinou durante 1 ano o árabe clássico. Isso onde foi? Aqui em Manaus. Em Manaus, em 85. Porque eu tinha que escrever uma página do relato sobre a língua árabe, sobre a escrita, porque a mãe ensina o filho, né? Ela nomeia os objetos, vai falando sobre cada objeto de origem, inclusive de origem árabe. E aí eu estudei esse ano e cheguei à conclusão que é uma língua muito difícil, dificílimo, muito mais do que o alemão, que já é uma língua difícil, né? Então, aprendi umas coisinhas, mas é uma desgraça, não dá para... Como a gente está chegando ao final, você acabou de falar em tradução, ensino e aprendizado de língua, e você falou de Euclides muito, e Machado pouco, eu vou pedir que você conte a história e a gênese de um conto, que é um conto maravilhoso que está na Cidade Ilhada, que você leu. Foi um conto que você apresentou a primeira vez na abertura de um congresso ou de um grande encontro literário sobre Machado de Assis no MASP, e você foi lá, você tinha a incumbência de fazer uma saudação a Machado de Assis, você está lembrado? Você foi lá e, em vez de fazer um discurso, você leu um conto. E este conto fala da questão de aprender uma língua para ler a literatura desta língua, e isso tem a ver com Machado de Assis, um conto ambientado em Barcelona, que está na Cidade Ilhada. Eu não estou dando nome de nada, como você está vendo, então você poderia falar um pouquinho deste conto, que é delicioso, e que eu tive o prazer e privilégio de ouvir pela primeira vez na sua voz, na abertura desse congresso sobre Machado? Encontros na Península, é isso? Então, esse conto eu escrevi, talvez seja o mais autobiográfico dos meus relatos, porque pouca coisa ali, enfim, eu segui um pouco, fiz um corte da minha vida. Eu escrevi 30 anos depois, porque eu morei em Barcelona em 80, e eu dava aula de português, um pouco como o Martim na Noite da Espera. E eu colava cartazes em vários bares e ensina-se português do Brasil. E aí, um dia, uma moça, uma mulher me ligou e disse que queria aulas para aprender português do Brasil, mas ela queria ler, sobretudo, Machado de Assis. Ela não queria outra coisa, apenas ler Machado de Assis. Eu achei aquilo estranho
E era uma mulher muito elegante, certamente rica, e morava num bairro, na Avenida Diagonal, num apartamento do tamanho dessa biblioteca. E eu, enfim, durante semanas ou meses, eu fiquei dando aula, e ela pagava muito bem, era muito generosa, né, me oferecia bons vinhos. E eu fui me animando com as aulas, né? Digo, pô, estava na maior dureza, agora surge essa catalã generosa. E ela queria conversar. E eu também queria ouvir. Eu gosto de ouvir. E aí eu perguntei, chegou um momento, perguntei, mas por que a senhora está fixada numa obra do Machado? Ele disse, porque eu tenho um namorado português que me disse que o Essa de Queiroz é maior que o Machado. E eu quero provar o contrário. Mas eu falei, por birra ou por... Ele disse, não, porque eu acho que o Machado é, de fato, um escritor, uma qualidade mais forte que a do Machado, que a do Essa. E eu fiquei intrigado com aquilo. Bom, conclusão... A história dela com esse português era uma história machadiana. Era uma história... Tinha uma perversão e uma crueldade de um dos contos do Machado, que ela leu, e que, no fim, eu pergunto para o leitor, ou para ela, né, para o leitor, né, que conto é esse? Né? Eu não vou contar o conto, evidentemente, mas tinha uma coisa ali muito louca, né? Muito machadiana. Né? E foram meses e meses, eu acho que praticamente todo o tempo que eu morei em Barcelona, e eu fiquei tão curioso com o desfecho dessa história, e me arrependo de não ter depois telefonado ou perguntado para ela mas o fato é que ela leu, ela estudava, ela era muito disciplinada, ela já lia o Machado com fluência, com alguma fluência, e leu os contos, leu praticamente toda a obra do Machado e já falava português. E, no fim, ela já estava me dando aula de catalão também. Nós estávamos trocando, vamos dizer, as aulas de línguas, e eu acabei aprendendo um pouco de catalão com ela, porque eu morava num bairro catalão e as pessoas dos bares, das quitandas, elas não atendiam em espanhol, elas não falavam em espanhol. Impressionante, naquele momento vamos dizer, a catalanidade era muito forte, e era um bairro muito catalão, e eu, quando eu ia comprar coisas, eles falavam em catalão, que é a língua deles. Né? E você tinha que parlar una mica de catalá. Senão você não conseguia. Ainda bem que ela não te contou o fim da história dela, porque daí você pôde usar uma história machadiana para concluir a sua história, né? E resultou num conto. É uma tradução, na verdade, porque a literatura é uma tradução inventada. E, por falar em tradução, se vocês gostam do Flaubert, a editora 34 vai publicar, no fim do mês, a reedição, aliás, vai reeditar os 3 contos do Flaubert que eu traduzi com Samuel Titan, que é um amigo meu, professor da USP. É uma edição linda, com cartas, com uma orelha, o texto de orelha da Leila Perrone Moisés. E dia 4 de junho, vocês já estão convidados, vai ter um evento na Livraria da Vila, da Fradique, com a Leila Perrone, que vai falar sobre Flaubert, que eu e o Samuel só vamos dizer, homenageá-la, e uma grande dama da crítica literária brasileira. Acho que é 4 de junho, na Livraria da Vila, então, lançamento da editora 34, Educação dos 3 contos. 3 contos do Flaubert. 3 contos, que foi publicado antes pela COSAC, né? Foi publicado pela COSAC. A orelha já era dela? Hã? Naquela edição, a orelha já era dela? Não, essa edição tem a orelha o texto da orelha da Leila, que foi minha professora nos anos 70 e conhece tudo de literatura,
impressionante. Na francesa, então, e há também textos inéditos do Flaubert no fim e um pós-fácio que a gente incluiu sobre os 3 contos, que é uma obra-prima. É um dos grandes livros do Ocidente, eu acho. Perfeito. Milton Ratum, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Obrigado também a quem nos seguiu pelo Facebook da Biblioteca. Gostaria de aproveitar para anunciar os próximos encontros do Segundas Intenções. No dia 25 de maio, a gente tem na Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude, um encontro com o Bernardo Carvalho. Depois, no dia 29 de junho, novamente na Biblioteca de São Paulo, com o escritor Luiz Rufato, e aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos, no dia 20 de julho, o escritor Ronaldo Bressani. A gente ainda deve ter um encontro, talvez tenha um outro encontro no começo de junho, mas está com data e é autor a confirmar. Algum professor de escola pública aqui? Professor que não... Não. De escola pública? Você dá aula em escola pública? Miriam? Não, você não dá. A Miriam é uma amiga da FAO, da minha época, da FAO, arquiteta, quer dizer, mas não é arquiteta, que nem eu, como eu também não sou. Né? Mas eu agradeço muito a presença de todos, eu agradeço ao Manuel, à biblioteca, ao Velber, a todos vocês, muito generosos por terem vindo aqui. Muito obrigado. Boa tarde.